Atenção, atenção, Cereto News urgente, urgentíssimo, para dar uma sugestão para o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. Aliás, uma sugestão não, várias sugestões. O Duílio não perguntou? Quem tiver sugestão de um meia, de um jogador para o lugar do Renato Augusto, é só me ligar. Então, Duílio, eu não vou te ligar, mas vou te mandar o meu vídeo. Sugestões para Duílio. Sugestões para Duílio. Quer um meia? O que mais tem nesse vídeo agora é um meia. Será que o Duílio vai aceitar estas sugestões? Vou mostrar para vocês aí o nome de alguns jogadores que podem atuar na posição do Renato Augusto. Fica a sugestão para o presidente Duílio Monteiro Alves. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça a inscrição no canal do Cereto, muita gente nova chegando, inscreva-se no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada para fazer a inscrição. Ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, né? Você ativa o sininho e recebe todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença você deixar o seu like e o seu comentário, porque eu leio todos os comentários e vou ler os principais comentários ao final do vídeo. Esse vídeo patrocinado pela OneFootball, hein? O OneFootball, todos os times para você e, é claro, em especial o Corinthians. Todos os times, informações, estatísticas, tudo para você e, claro, em especial, o Corinthians. E é o seguinte, na Libertadores da América, vai começar a Libertadores para o Corinthians no mês de abril, no dia 5 de abril, você vai ver todos os lances ao vivo. Assista a todos os lances ao vivo. O link na descrição do vídeo Comebol Libertadores. E, é claro, o Corinthians vai estar na fase de grupos da Libertadores da América. E pode enfrentar alguns jogadores desses aqui que eu vou sugerir para o Duílio Monteiro Alves. O Duílio não disse na entrevista coletiva o seguinte, se vocês tiverem aí algum nome para sugerir para contratação para o lugar do Renato Augusto, então me avisa. Porque é o seguinte, o Corinthians está em busca de reforços, até o dia 4 de abril vai ficar difícil para o Corinthians contratar algum reforço para o dia 4 de abril. É quando termina a primeira janela. Depois vem no mês de agosto, no mês de julho a agosto, a segunda janela. Também vai ficar difícil, quer dizer, difícil vai ser porque sem dinheiro, aí você não consegue contratar grandes jogadores. Mas o Corinthians é o Corinthians, né? Então o Corinthians tem que buscar dinheiro de onde não existe para tentar contratar esses jogadores se quiser disputar uma Libertadores da América de igual para igual contra as outras equipes, se quiser disputar o Campeonato Brasileiro, se quiser disputar a Copa do Brasil. Eu estava hoje dando uma passeada pelas redes sociais, existe uma conta no Twitter que se chama Informante Fiel, e o Informante Fiel trouxe algumas sugestões, eu não sei quem é o Informante Fiel, mas eu gostei muito da brincadeira e eu vou entrar também nesta brincadeira, espero que o Duílio não fique bravo comigo. O Informante Fiel trouxe algumas sugestões de possíveis jogadores que podem jogar. O Duílio não diz que é difícil? É difícil. Igual ao Renato Augusto, é muito difícil. Claro, com as características do Renato Augusto, é muitíssimo difícil. Mas tem jogadores, sim, no mercado. Claro que eles estão sob contrato. Alguns vão ficar livres de contrato, mas são jogadores que valem muito a pena observar e observar com muito carinho. Por exemplo, o De La Cruz, Nicolás De La Cruz, jogador do River Plate da Argentina. Esse o Corinthians pode enfrentar já na Libertadores da América. Jogador da seleção uruguaia, jogador de 25 anos, um belíssimo jogador. Você imagina ele vestindo a camisa do Corinthians? Esse seria espetacular vestindo a camisa do Corinthians. Acontece que ele tem contrato com o River Plate, olha ele aí com a camisa do Uruguai. Ele tem contrato com o River Plate até 2025. E o valor de mercado dele é de 13 milhões de euros. Mas aí o Corinthians tinha que fazer uma proposta. Parte para cima do River Plate, senta para tentar uma proposta. Essa história de só contratar, porque o Duílio tem aquela história de contratar jogadores, apenas jogadores que estão livres no mercado, para esperar oportunidade de mercado, isso aí
não vai acontecer nunca, né? Jogador bom está contratado. Jogador livre no mercado é muito difícil. Então, se você quer contratar jogador bom, você tem que partir para cima dos adversários para tentar fazer negócio, para tentar tirar o jogador do adversário. Outro jogador interessante que foi sugerido pelo Informante Fiel. Um abraço para o Informante Fiel. Thiago Almada. O Almada tem 21 anos. Ele é meia ofensivo, 21 anos, argentino, jogador revelado no Vélez Sarsfield da Argentina e está nesse momento no Atlanta United dos Estados Unidos, na Major League Soccer. O Almada tem contrato até 2025 com o Atlanta United. Olha ele abraçado com o Messi. Olha que bacana essa foto. Ele com o Messi. E ele segurando a Copa do Mundo. E ele tem 15 milhões de euros. Ele tem 15 milhões de euros, não. O valor de mercado dele é de 15 milhões de euros. Com 21 anos, seria uma excelente... Só que é claro que ficaria muito difícil esse tipo de contratação, porque vale muito, né? O Matias Rojas, esse é mais possível, hein? Eu vou falar no nome de um jogador que é mais possível. O Matias Rojas, 27 anos. O Matias Rojas está no Racing da Argentina, só que o contrato dele termina agora no meio do ano. É mais possível contratá-lo pela questão do contrato. 27 anos. Todos esses jogadores que eu estou citando aí jogam na posição do Renato Augusto, hein? Alguém vai dizer, mas não é a mesma característica, mas jogam na posição do Renato Augusto, como meia centralizado, como meia armador, ou como meia atacante. Eles jogam ali no meio de campo com a camisa 10, né? Jogam na camisa 10. São jogadores da posição do Renato Augusto. O Matias Rojas é paraguaio, tá no Racing da Argentina, como eu disse, termina o contrato dele, mas a informação é que ele teria uma proposta do futebol do Catar. E é uma proposta milionária do futebol do Catar. Mas, poxa, o Corinthians não pode tentar entrar na parada, não pode tentar entrar nessa questão? Bom, agora um jogador que é muito mais difícil, mas que seria um espetáculo também. O Ezequiel Palacios, 24 anos. O Palacios que está no Bayer Leverkusen da Alemanha e que vai ter, certamente, terá muitas e muitas propostas agora no meio do ano para deixar o Bayer Leverkusen da Alemanha, jogador da seleção argentina, e para jogar em outra equipe grande do futebol do mundo, né? Até na própria Alemanha, de repente Bayern de Munique, ou Real Madrid, um time desses aí já vai contratar o Palacios e aí ficaria muito difícil do Corinthians entrar nessa parada. Ele tem contrato com o Bayer Leverkusen até 2025. Outros jogadores, bom, alguns jogadores que o Corinthians já estava tentando, né? O Felipe Coutinho, aliás, o Corinthians alguém poderia ter perguntado pro Duílio ontem do Felipe Coutinho, não perguntaram pro Duílio, né? Do Felipe Coutinho, se o Corinthians ainda tem interesse ou não, né? Era um nome que poderia ter sido perguntado, isso poderia ter sido perguntado na entrevista coletiva do presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, sobre a questão do Felipe Coutinho. Está no Aston Villa da Inglaterra, tem 30 anos. O Corinthians tentou, através do Kia Jorabichian, fazer a contratação. Não houve negócio e deu uma esfriada no negócio, mas é um jogador que poderia atuar ali também na função do Renato Augusto, jogador que também vestiu a camisa da seleção brasileira. O Matheus Pereira é outro nome que o Corinthians tentou. Esses últimos foram tentados, né? O Felipe Coutinho e o Matheus Pereira, o Corinthians tentou. O Corinthians também poderia ter perguntado, alguém também poderia ter perguntado sobre o Matheus Pereira ontem para o Duílio, o nome não foi perguntado, né? Quando o Duílio deu a deixa da questão do jogador, da sugestão do jogador, alguém poderia ter perguntado para ele, para o Duílio, ali, se esse jogador tal, o Corinthians tem interesse, já foi noticiado que o Corinthians tem interesse por esses jogadores, é verdade? O Matheus Pereira está no Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos. Mas pertence ao Al-Ahly da Arábia Saudita, do Al-Ahly da Arábia Saudita. Bom, ainda tem, e pode ser negociado agora no meio do ano. Ainda tem dois jogadores que eu gostaria de lembrar. Bom, o Renier, lembra do Renier? O Renier, ó,
também jogou com a camisa da seleção brasileira. O Renier ele tá no Girona da Espanha, né? Tá no Girona da Espanha, mas termina o contrato dele agora no meio do ano. Ele é jogador do Real Madrid. Só que o Real Madrid, não sei se tem interesse em aproveitar o Renier ou se vai negociar o Renier novamente. É um jogador da posição. Tem só 21 anos. Jogador revelado no Flamengo. É um jogador que está esquecido, um jogador que está lá no Girona da Espanha, jogador que está meio encostado. Acho que o Corinthians tinha que usar da criatividade para buscar o nome desses jogadores. E a minha grande sugestão é o Everton Ribeiro. Pô, vai lá no Flamengo, conversa com o Everton Ribeiro, conversa com o Flamengo. O Everton Ribeiro está encostado lá no Flamengo, o português não está mais utilizando o Everton Ribeiro está na reserva. Pô, no Corinthians ele seria titular, mas com uma grande tranquilidade, né? O Everton Ribeiro, que inclusive foi revelado nas categorias de base do Corinthians, né? Então, seria com uma grande tranquilidade, o Everton Ribeiro seria titular no Corinthians, jogando ao lado do Renato Augusto, inclusive. Seria uma grande contratação. Ah, Cereto, mas o Flamengo não vai liberar. Bom, aí, mas não custa tentar. Não tem aquele ditado, né? O não eu já tenho. Se você já tem o não, então tenta transformar no sim, né? Tenta transformar o não em um sim. Uma negativa numa afirmativa, né? Se o não você já tem, tenta então buscar o sim e conseguir a contratação do jogador. Bom, eu tentaria usar da criatividade. Ah, Cereto, mas não tem dinheiro. Bom, mas aí se não tem dinheiro, cara. O Duílio diz que ainda tem no orçamento. Ó, se o William ganhava 1,5 milhão mais ou menos por mês, o Corinthians tem no orçamento a possibilidade de ele trazer um jogador para ganhar o salário. Resta saber se o Corinthians tem no orçamento a possibilidade de comprar esse jogador, né? Mas aí, por exemplo, o Everton Ribeiro tem contrato só até o final do ano com o Flamengo. O que significa dizer que no meio do ano ele já pode assinar contrato com outra equipe. Seria o caso de tentar entrar em acordo com o Flamengo para... Ah, mas ficou um negócio esquisito da história do português, o português foi para lá, o Corinthians ficou puto com o português. Bom, ó, nada que não se resolva numa boa conversa, né? Senta, conversa, resolve e tenta a contratação, vê se já não quer levar alguém de moeda de troca, enfim. São possibilidades. Lembrando que o Corinthians quer um meia para o lugar do Renato Augusto e quer também um centroavante, como disse o Duílio Monteiro Alves. Olha só, esses nomes que eu citei aí não são nomes que estão na lista do Corinthians não, hein? Antes que alguém diga, ah, mas o Cereto tá dizendo... Não. Eu fiz uma brincadeira em cima da brincadeira que foi feita pelo informante fiel. A brincadeira nas redes sociais, a brincadeira no Twitter. E eu gostei da brincadeira, gostei das sugestões. Já que o Duílio pediu sugestão de nome, sugestões de nome, então eu estou aqui passando algumas sugestões de nomes para que o Corinthians contrate. E você? Qual é a sua sugestão? Deixe aqui a sua sugestão aqui no canal do Cereto, o teu comentário. Eu leio todos os comentários e quero que você deixe o seu comentário também, deixando a sua sugestão. Por exemplo, o canal do Mamãe. Alô, Mamãe, de 2008 a 2018, ganhando títulos sem parar. Foi eleito por 3 revistas o campeão da década, o Corinthians, né? Mas já estamos quase 4 anos sem ganhar. Tem que voltar a ser o velho Corinthians ganhador. Cereto, o Paulo Fradinho, Matias Rojas, meia camisa 10 do Racing, livre em junho, especulado no Timão? Bom, especulado, eu acabei de especular. Se não estava especulado, eu acabei de especular. Próximo comentário. Buriel da Fiel. Tem que trazer o Dorival para ontem. Pelo menos com ele, esse time joga o arroz e feijão, porque o Lázaro vai cair e vai ser em clássico. O Muriel está preocupado com o técnico do Corinthians. O próximo comentário. Quem participa conosco? Você, Duceni Barros. O Duílio só vai contratar em último caso. Quem assistiu a coletiva viu ele falando. Não que ele não vá contratar, mas do jeito que tá difícil chegar reforços. Sei não, hein? Também tô achando muito difícil chegarem os reforços. O camisa 9 reserva vai no Bruno Mezenga. Tá sugerindo aqui o Valdinei. Ótimo jogador e barato. E vai ficar mais no banco mesmo. O Bruno Mezenga é do Água Santa, né? Do Água Santa, o Bruno Mezenga. O Arnaldo Dias, aqui no Brasil não tem nenhum jogador do nível do Renato Augusto. Bom, aqui no Brasil, do nível não tem, mas, por exemplo,
Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tem o Everton Ribeiro, que eu falei, né? O próximo comentário, o Hélio, única novidade é a do Roberto. De resto, falou o mesmo que fala sempre. Quer reforços, mas é muito lento, não se arrisca um pouquinho. Só quer que caia no colo. Desse jeito, o time não chegará em lugar algum. Precisa de ousadia. Abraço, Sertovski. Obrigado, Hélio, pelo carinho da sua audiência. O Hamilton Avelino, Roberto de Andrade fazendo um ótimo trabalho, o Alessandro, um dos melhores do mercado. Uma pergunta, o Duílio está na Terra ou está em Marte? Gostei dessa, Hamilton, gostei dessa também. Mas o Roberto de Andrade já foi embora, esse não faz mais parte do Corinthians. O Luiz Aranha, com estes jogadores de mais 30 anos, acho difícil ganhar algum título. Não vão aguentar todas as partidas. Já vimos no Paulista e no Brasileiro. O José Ribamar, vamos trabalhar para trazer um treinador, porque o Lázaro não dá, não. Muito bem, muitos comentários. Tem mais ainda? Muriel da Fiel. Para o Corinthians voltar a ser protagonista, tem que contratar pelo menos 6 caras para jogar e mandar embora pelo menos 5 jogadores. Obrigado. Tá bom, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixe também o seu comentário, porque você viu, eu leio todos os comentários. Alguém disse, no Brasil não tem jogador com o nível do Renato Augusto. Everton Ribeiro, Paulo Henrique Ganso, Rafael Veiga, são jogadores ali, no mesmo nível não tem, mas são jogadores que já... o Paulo Henrique Ganso não vai sair do Fluminense. Mas será que o Everton Ribeiro não sairia? O Rafael Veiga também não vai sair do Palmeiras. Será que o Everton Ribeiro não sairia do Flamengo? Já que ele está na reserva no Flamengo? Eu tentaria. Bom, faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. Muita gente nova chegando, muita inscrição. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. Ative o sininho, sabe o sininho? Ative o sininho, porque é importante para você ser notificado com todas as informações quando tiver live nova e quando tiver vídeo novo. Tá bom? É isso aí, rapaziada. E agora você sabe. E deixa o seu like. Deixa o seu like. O teu like é muito importante para nós. Senta a mão no like aí, rapaz. Senta. Like. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.